pessoal, bom dia. Vamos ficar de pé? Som. Vamos consagrar essa manhã ao Senhor, ter um momento de adoração, no nosso louvor vai ter um momento de agradecimento. Quero que a gente possa refletir no que a gente vai estar cantando nessa manhã, amém? Pai querido e amado, nós te adoramos, ó Pai, porque o Senhor é bom, ó Pai, o Senhor é fiel conosco, o Senhor tem nos dado, ó Pai, aquilo que precisamos, ó Pai, talvez até além, ó Pai, do que precisamos. Por isso, ó Pai, nessa manhã nós nos achegamos a Ti, Pai, com coração grato a Ti, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, por tudo que o Senhor também há de fazer por nós. Nós Te louvamos, ó Pai, Te bendizemos, exaltamos o Teu nome nessa manhã, Pai querido. Que possamos, Pai, ser quebrantados pelo Teu Espírito, Pai. Que o Teu Espírito possa encher, ó Pai, nossos corações, quebrando as barreiras, ó Pai, que possam vir a atrapalhar, ó Pai, o Teu fluir, ó Pai, no nosso meio. Que o Senhor seja presente, ó Pai, que possamos sair daqui restaurados, renovados, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai. Sê conosco nessa manhã, Jesus. Aleluia. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Obrigado, Jesus. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Maior prova de um amor
forte agora. Jesus Cristo será sempre minha canção. Aleluia. Uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia, Jesus. Reconhecemos, Senhor, que tudo que temos, o que somos, é porque o Senhor nos fez, ó Pai, é porque o Senhor nos deu. Obrigado. Obrigado pela tua igreja, obrigado por essa manhã, obrigado pela tua presença, pelo teu perdão, ó Pai. Aleluia. Obrigado, Jesus. Santo, poderoso, querem que há de vir. Deus da glória, és tão digno, e eu me prostro a ti. Santo, santo, poderoso, querem que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus, tu és. Santo, santo Deus, tu és. Santo, santo, poderoso, querai que há de vir. Deus da glória, és tão digno, e eu me prostro a ti. De novo. Santo, santo, poderoso, querai que há de vir. Deus da glória, és tão digno, e eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. E tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus, tu és. Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus, tu és. Santo, santo. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus, Jesus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é teu nome em todo lugar, e reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus, tu és. Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus, tu és. Santo, santo.
Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Verdade, Jesus. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Levante suas mãos. És fiel em todo tempo. Obrigado, Jesus. Aleluia. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz, Tua
cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Jesus, Tu és bom, Pai. Aleluia. Não importa, Pai, não importa o que aconteça, Pai, o Senhor é bom, Pai. A Tua vontade é perfeita, Pai. Nós nos entregamos a ela, Pai. Aleluia, Jesus. Amém. Enquanto a gente cantava essa música, eu me lembrei de um dia, numa reunião nossa do grupo caseiro, a gente estava cantando essa música, a gente canta muito essa música no nosso grupo, e é uma canção que tem tudo a ver com a nossa história, com aquilo que a gente vive. E eu lembro que foi o Paulo que estava ministrando essa canção, inclusive no grupo, e ele falou algo muito importante a respeito dessa canção, quando a gente canta: sua doce voz que me guia em meio ao fogo, né? Na escuridão tua presença me conforta. Muitas vezes a gente olha essa letra de uma forma assim, misteriosa, sobrenatural, algo que está além dessa realidade física que a gente vive. Mas algo que ele falou ali no grupo é que essa doce voz muitas vezes é a voz do nosso irmão, da nossa irmã. É a nossa voz, as nossas vozes uns nas vidas dos outros, né? E isso falou muito ao meu coração. Uma vez eu escrevi um texto que está no meu Instagram, um dia quem quiser ler pode ir lá ler, e foi uma imagem dos faróis de Gondor. Quem leu O Senhor dos Anéis sabe disso. O Berlei não está aqui, eu sei que ele leu todos O Senhor dos Anéis. E tem uma cena no filme, que é os meus filmes favoritos, o meu filme favorito da vida é O Retorno do Rei, do Senhor dos Anéis. E tem uma cena em que precisa acender os faróis numa pira de fogo numa montanha, né, no filme. E quando é dado o primeiro sinal, lá de longe, a pessoa que está de sentinela, ela vê o fogo aceso lá, ela acende o fogo aqui, aí o que está lá, acende o fogo lá, e assim sucessivamente. E assim, os povos que se reúnem para lutar contra o exército de Sauron, que representa o diabo, o mal, o pecado, né? Eles se reúnem e vão até Gondor para fazer a batalha final, né? Que tudo isso fazia parte ali do contexto. E por que eu falo desse texto e por que eu falo dessa canção? Porque se um daqueles faróis não fosse aceso, o próximo não seria aceso também. E se os outros não fossem acesos, os exércitos não viriam, não haveria unidade entre os povos, e aquilo que estava planejado não iria acontecer. E assim acontece com as nossas vidas, irmãos. Muitas vezes, isso me colocou uma responsabilidade muito grande, né? Muitas vezes nós não estamos passando por uma temporada boa. As coisas não estão do jeito que a gente imagina que deveriam estar. Às vezes é uma enfermidade, é um problema familiar, é um problema financeiro, é uma crise, é algo que a gente não sabe resolver. Às vezes são preocupações ao nosso redor, trabalho, pode ser qualquer coisa. E às vezes a gente acha que a gente pode simplesmente deixar a nossa luz apagar, não acender a nossa chama, não acender o farol que nós somos nas vidas uns dos outros. E eu confesso para vocês que muitas vezes, quando eu não estou bem, eu vou me reunir com o povo de Deus, porque eu sei que pode ser que alguém está precisando da minha chama acesa. E eu não posso simplesmente deixar que a próxima fogueira, a próxima tocha não seja acesa, porque eu me recusei a deixar a luz que Cristo brilha em mim se manifestar. Então, assim, por mais difícil que os tempos sejam, a luz que está em você não é sua. A luz que está em você é Jesus. A Bíblia diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Não importa quão apagado você possa se sentir hoje. Muitas vezes eu me sinto apagada. Mas a luz que está em mim, graças ao Senhor, não é minha.
ela pertence ao Senhor, e não importa o que aconteça, ela vai prevalecer sobre as trevas. Então não deixe a sua luz apagar, e não pense que a sua presença no nosso meio, entre nós, não faz diferença, porque faz diferença. Eu estou aqui na frente todo domingo, e quando eu olho, eu sei exatamente quem veio e quem não veio. Eu sei. E faz falta porque eu preciso da sua luz, assim como você precisa da minha. Não é porque a gente está aqui na frente que a gente é melhor, mais importante, mais digno, não. É só uma circunstância. Nós precisamos uns dos outros, e nós precisamos ter responsabilidade uns pelos outros. Vocês me animam, só de olhar no rosto de vocês, vocês me animam, vocês me fazem querer prosseguir. Então não desistam de estarem juntos. Vamos aproveitar o tempo que nos resta. Eu cresci com essa verdade no meu coração. A gente foi ensinado desde pequeno, um dia a perseguição pode chegar. E eu sempre pensava assim, desde muito jovem eu pensei isso, eu confesso. Eu vou aproveitar cada minuto que eu posso com a igreja, porque eu não sei quanto tempo a gente vai poder estar assim. Tem irmãos que não podem, eles estão sozinhos, eles leem a Bíblia sozinhos, eles oram sozinhos, eles não têm a companhia de ninguém. Então não menospreze aquilo que o Senhor deu para você, que é essa comunhão que não é algo simplesmente humano, mas vem do Senhor. A gente sabe que o tripé, ou a base, o alicerce da vida de um cristão é a palavra, o Espírito Santo, porque a espada do Espírito é a palavra, é a oração e é a comunhão. Sem a comunhão nós não somos nada. Sem os faróis acesos, as tochas acesas, nós não somos nada, porque nós somos o corpo, e o corpo não pode andar fragmentado por aí. Você faz parte do corpo, você tem uma responsabilidade. Eu confesso para vocês, eu levo isso muito a sério. Não é com peso que eu estou vindo aqui, é para trazer para você a realidade do seu valor em Jesus, do seu valor na igreja. Nós temos um valor que não é nosso, não depende do quanto eu posso fazer, do que eu faço, do quão boa eu sou, porque eu não sou, é por causa dele. É Ele que está aqui, é Ele que brilha. E por mais que às vezes as trevas falem assim, você é uma luz apagada, isso é mentira. A luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia ela brilha mais. Então valorize, porque você pode ser a doce voz que no meio do fogo ajuda o seu irmão a prosseguir, ajuda o seu irmão a não desistir. Vocês têm valor. Para mim vocês têm um valor imensurável. Eu já falei isso várias vezes, eu não canso de falar, eu não tenho vergonha de falar, eu falo mesmo. Eu amo todos vocês, e eu vejo o rosto de cada um aqui, e todas as vezes que eu olho para vocês, a minha oração aqui no coração, aquela que o Senhor consegue interpretar, é: Senhor, abençoa os meus irmãos, cuida dos meus irmãos, supre os meus irmãos aquilo que eles estão precisando. Então, se sinta amado, se sinta parte disso. Você é um farol. Amém? Amém, queridos. Podemos nos assentar. Bom dia, irmãos, a paz. Enquanto a gente passa a sua vida, você pode estar trazendo suas ofertas, os dízimos, amém? Então, reforçando, a gente tem os grupos, né, no meio da semana. Normalmente acontece de quartas, depende de como cada grupo reúne, mas normalmente é às quartas-feiras, né? Semana que vem é o primeiro domingo do mês, então é aquele dia que a gente se reúne um pouco mais cedo para estar compartilhando o café da manhã, que é o dia de ceia.
Então, semana que vem a gente vai ter a ceia. Na sexta-feira, dia 27, vai ter o dia da classe de batismo. Já teve uma reunião, vai ter a segunda. Então, aqueles que participaram vão estar retornando de novo nesse dia, tá bom? Dia 27. E dia 8 de março é o dia que a gente vai ter na chácara. Então, a gente já avisou para todos estarem reservando essa data, né? É lá em Elias Falso, então, se alguém tem dificuldade para ir por conta da distância, fala com a gente. Mas reserva esse dia, é um dia da gente estar junto, não só comer junto, mas de compartilhar mesmo vidas uns com os outros, né? Então, é um dia especial que a gente tem feito pelo menos uma vez por semestre, para ter esse tempo mais estendido, né? Que a gente sabe que no dia de domingo, muitas vezes é pouco, né? O tempo para estar junto. E esse dia é um dia que a gente reserva para ter um tempo de batismo, quando acontece, e um tempo também de comunhão. E dia 21 de março, é um sábado, a gente quer também já deixar aí agendado, a gente vai ter o bazar. Então, a gente já tem algumas roupas aqui, algumas coisas para a gente estar vendendo no bazar, mas a gente queria também pedir para a igreja, aqueles que têm algo em casa, que seja não está sendo usado, e que seja possível alguém usar, né? Que não seja algo já destruído, mas que seja algo ainda que dá para ser vendido no bazar. A gente está arrecadando e no dia 21 de março a gente vai estar fazendo, tá bom? Amém? Vamos orar pelo tio Marcos, pela palavra dessa manhã. Amém? Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos, Senhor, na Tua igreja, Pai. Pedimos agora pelo tempo da palavra, pela vida do pastor Marcos, por aquilo que o Senhor trouxe ao seu coração, e que ele possa, Senhor, trazer a nós, ser aquilo que o Senhor tem revelado a ele, Pai. Ajuda-nos também a estar atentos, coração disposto, Senhor, e ouvidos abertos, Pai, a aprender do Senhor e a praticar aquilo que temos aprendido, Pai. Abençoa o Senhor em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Eu estava pensando aqui, nós estávamos cantando o cântico, e o cântico fala: entrego tudo a Ti, né? E muito importante isso, entrego tudo a Ti. Aí me veio uma ideia na cabeça que a gente tem que entregar tudo e deixar lá. Não pode entregar de manhã e à tarde pegar de volta. Não é? Graças a Deus, pela bondade do Senhor, que nós estamos aqui. Não é mais um dia abençoado do Senhor, um milagre aconteceu, e nós estamos aqui. É por essa razão que você está aqui. É por essa razão que nós estamos aqui. Porque o Senhor fez um milagre hoje de manhã, acordando eu e você, dando mais um dia de vida. E esse é motivo para nos alegrarmos na possibilidade de podermos ver esse dia sendo um dia do Senhor, né? Então, isso muda tudo na nossa vida, quando a gente aprende cada dia a pensar que quando nós acordamos é porque Deus permitiu, é porque Deus tem propósito, é porque Deus quer realizar a sua obra nas nossas vidas, completar a obra de Cristo, para que nós sejamos mais parecidos com Ele. Amém? Então, eu me alegro que Deus me tenha dado mais um dia de vida. Eu quero ser mais parecido com o Senhor. E para isso, a sua palavra está nas nossas mãos, sua palavra está nas nossas bocas, e ela vai cortar o que for necessário, e ela é apta para cortar mais do que qualquer espada de 2 gumes, e por isso que dói, e por isso que nós gritamos, porque nós não queremos, e Deus quer cortar aquelas coisas ruins, improdutivas nas nossas vidas. E Deus,
Ele, por causa da sua bondade, todo dia Ele quer falar com você. Todo dia Ele quer falar comigo. Todo dia Ele quer falar conosco. Foi por essa razão que o Espírito Santo nos foi dado. Porque Deus quer que nós escutemos a voz do Senhor. Amém? E muitas vezes as vozes deste mundo não nos deixam ouvir o Senhor. Ouvir o Senhor significa acreditar que Ele está comigo, que Ele está com você, que Ele está conosco, que Deus é real. Deus não é um vazio, Deus não é um nada, Deus não é uma invenção. O Senhor é o Criador e Ele quer levar o seu propósito até o fim, que é nos tornarmos parecidos com o Senhor. Quando fecharmos os olhos, acabou aqui a nossa fase aqui na terra, o nosso nível. Amém? Eu tive um sonho, hoje de manhã cedo, foi um sonho interessante. De vez em quando eu tenho um sonho, né? Eu tenho sonhos de que Deus faça algo mais na minha vida. Eu penso que Ele quer fazer. Mas eu tive um sonho meio particular. Eu sonhei com o meu pai. Eu sonhei com a minha mãe. Eu nem estava pensando neles, né? Mas eu sonhei com meu pai, sonhei com a minha mãe. Eu estava junto com a minha mãe e a minha mãe falou assim: ó, seu pai deixou a igreja. Eu falei, mas é? Aí ele chegou. Meu pai era da igreja católica, não estou falando aqui contra a igreja católica. Eu fui da igreja católica. Aí ele chegou e eu falei, pai, que história é essa de o senhor ter deixado a igreja? O que aconteceu? Para quem não sabe, eu estudei a palavra, meditando a palavra com meu pai durante muito tempo, antes dele falecer. Né? E ele já tinha entregado o seu coração para o Senhor. Ele orava comigo junto, quando eu estudava a Bíblia com ele. E eu falei, pai, que negócio é esse? Deixou a igreja, né? Mãe está falando aí que o senhor deixou. Ele falou assim, eu deixei a igreja. Eu estou melhor. Eu falei, mas aonde? Ele falou assim, nós estamos em 4, é um grupo pequeno, nós estamos em 4. Né? Interessante. E o que vocês fazem? Lá é bom, lá é bom. A gente tem muita comunhão. A gente fala muito da palavra, a gente estuda a palavra. A gente estuda a palavra. E tem outra coisa interessante também que a gente faz. A gente sai para evangelizar. A gente sai para evangelizar. Mas que legal, que coisa boa. E foi esse sonho. E eu fiquei pensando nesse sonho, porque eu me lembrei, o Pai, o Filho, o Espírito Santo e meu Pai, dá 4. Quer grupo melhor? Quer grupo melhor? Você já sentiu desejo de estar reunidos? Os discípulos quiseram quando viram Jesus no monte. Estava com Elias, estava com Moisés. E ele falou, vamos fazer uma barraca aqui. A gente precisa ter esse sonho de que a vida não acaba aqui. Amém? E a gente sabe que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco. Amém? Eu quero repartir uma palavra que Deus colocou no meu coração a respeito da igreja. Eu sempre penso na igreja como o lugar onde Deus se mostra e o lugar onde Deus alcança a cidade.
nós vivemos, recebemos o Senhor com um propósito, né? De servir o Senhor no lugar onde nós estamos. E queria que os irmãos abrissem no capítulo 3 de 1 Samuel. Eu queria falar uma mensagem a respeito do ensino, da importância do ensino. Eu vou dar umas puladas, umas passadas na Bíblia, em algum lugar, para poder compreender. Espero que os irmãos compreendam o fechamento dessa palavra. É sobre a vida de Samuel, no capítulo 3. Vamos ler, diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei. Torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei. Meu filho, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou, e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso, Eli disse a Samuel: vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa, e começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Pai, nós te adoramos, Senhor, por causa da tua palavra, Senhor, porque ela é verdadeira luz para o nosso coração, para os nossos passos, para as nossas escolhas, para o nosso andar. É a tua palavra que nos conduz, é a tua palavra que nos dá vida, Senhor. É a tua palavra que nos levanta, Senhor. É a tua palavra que nos corta. É a tua palavra que faz as feridas, Senhor. Mas é a tua palavra também que nos cura, Senhor. Que nos sara, Senhor. Que nos restaura, Senhor. Que nos levanta, Senhor. Que nos dá bom ânimo, Senhor. Que muda a nossa vida, Senhor. Que muda a nossa sorte, Senhor. Por isso nós te adoramos, Senhor, pela tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, nós te bendizemos. Aí vemos que o menino Samuel tinha sido
ofertado a sua mãe Ana não podia ter filho, mas ela obteve resposta das suas orações, uma bênção, uma alegria, uma esperança, um propósito cumprido na vida de Ana. E Ana vai e entrega esse menino para servir no templo. Ela entregou esse menino e deixou esse menino lá. Ela não voltou para retirar. E esse menino começou a servir o Senhor. Muitas vezes as nossas entregas são pela metade, mas Ana entregou totalmente o menino. E diz que ele servia ao sacerdote Eli, e Deus começou a falar com o menino. Que maravilha! Que maravilha! Aqui vocês viram a leitura, Deus chamando Samuel. Eu percebo uma coisa aqui, no versículo 7, diz assim: porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Deus quer manifestar a sua palavra na vida das crianças. Deus quer manifestar a sua palavra na vida dos jovens. Deus quer manifestar a sua palavra na vida dos adolescentes. Deus quer falar na vida de cada criança, na vida de cada jovem, na vida de cada adulto. Eu preciso crer. A palavra do Senhor diz isso, e eu preciso tomar posse dessa palavra, e eu preciso ensinar, eu preciso lembrar das crianças, eu preciso orar pelas crianças, eu preciso cuidar das crianças quando elas estão perto de mim. E se elas não estiverem perto de mim, eu preciso ir até elas. E uma coisa que a palavra vem aqui, para falar através de Samuel a um homem idoso, a Eli, por causa da casa de Eli. E nós temos aprendido ao longo dos dias, ao longo dos tempos aqui na igreja, que a igreja começa na casa. Jamê continua falando conosco a esse respeito. A igreja começa na casa. A igreja está na casa. A igreja é a vida na casa. Nós não podemos perder de direção para a nossa cidade, para a nossa vida, que os nossos vizinhos, como Jamê já falou muitas vezes aqui quando teve com a liderança, que nós estamos na nossa rua, nós moramos na nossa rua, porque Deus nos colocou lá. O dia que Deus não quiser que a gente fique lá, Ele vai mandar para outro lugar. Então, é muito interessante a gente pensar nesses fundamentos, nesses princípios, que é a respeito da nossa casa, do nosso lar. Né? É o primeiro lugar. É o primeiro lugar. É lá que está o pai, é lá que estão os filhos, é lá que está a esposa, é lá que estão os vizinhos ali. Então, nós precisamos investir nisso, porque Deus quer isso. Deus quer que nós sejamos os seus sacerdotes nos bairros aonde a gente estiver, não é? E é interessante que esse texto começa com uma coisa, dizendo que, versículo 1 aí diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Vocês acho que como eu também, têm visto aí falar das terras raras, não é? Não é? Quem que já ouviu falar? O que está ocorrendo no mundo, né? Toda essa movimentação, né, e ameaça, e tarifa, e taxa, e guerra, e não sei o quê, por causa das terras raras, porque são raras. Aqui fala que a palavra era rara. E nesse mundo que nós estamos vivendo,
é um mundo que nos tira da palavra. É um mundo onde a palavra tanto faz. Dizem que as terras raras existem no mundo inteiro, só que ela tem uma dificuldade. Elas estão localizadas em alguns lugares onde é possível coletá-las, não é? E diz que 50% dessas, se não me falha a memória, 50% dessas terras raras estão na China. Outros 23%, 24% estão no Brasil. Alguns poucos na Groenlândia, não sei se já ouviram falar da Groenlândia nos últimos dias, estão na Groenlândia. Diz que tem um pouco de terra rara na Coreia. Então, a briga, a disputa, a causa são por terras raras. E aqui no texto da palavra, diz que a palavra de Deus era rara. Quase não existia. Quase não tinha. Quase ninguém ouvia. Por isso, nós precisamos focar. Nós não podemos perder a palavra. A palavra, nós ouvimos ela. E nós precisamos colocar ela em prática. Nós precisamos utilizar aquilo que Deus nos deu, que é a sua palavra. Amém? Senão nós vamos ser como as terras raras soltas do mundo. Não dá para coletar, porque é muito caro coletar. E elas estão concentradas em alguns lugares. Aqui no Brasil, diz que está lá em Goiás. Tem um monte, então dá para coletar. Mas se ela estiver espalhada, jogada de qualquer jeito, não é possível coletar essas terras raras. E as terras raras é o que é a coisa do momento, porque envolve muitas coisas. O celular, os carros elétricos, não é? Tudo depende dessas benditas terras raras. O que não pode ser raro na nossa vida é a palavra. Não é? Porque a palavra funciona. Porque a palavra produz aquilo que Deus quer que aconteça na nossa vida. Amém? Crê nisso? Mas esse versículo 7 diz que a palavra na vida do Samuelzinho ainda não funcionava. Deus já falava com ele, mas ainda não tinha se manifestado a Samuel. Ele ainda não o via como algo que vinha do Senhor. E eu fiquei pensando assim, como que é precioso na nossa casa criarmos quem tem filho pequeno e também quem tem filho grande, né? Criar um tempo, um momento para estudar as Escrituras, para meditar nas Escrituras, para pensar os pensamentos de Deus, para fazer acontecer a palavra no coração de cada pessoa. Amém? Senão ela vai ser uma coisa rara, não vai ter proveito. Mas Deus quer que nós ensinemos as crianças e as pessoas a compreender a voz do Senhor, a receber a voz do Senhor, a receber a palavra do Senhor e colocar ela em prática. Ela não pode ficar fora da nossa vida. Então, eu fiquei pensando assim, nesse Samuel, nos Samuels que existe no nosso. Eles precisam ter contato com Deus. Deus não pode ser um Deus obscuro, um Deus só de proibição. Deus vai fazer mal na sua vida. Deus não gosta disso. Esse ensino não serve, né? Deus não gosta disso. Esse ensino não basta mais. Mas tem que ensinar
qual é a preciosidade da palavra, a riqueza da palavra, o ouro da palavra, e as crianças e nós e todos nós utilizarmos essa verdade poderosa que é a palavra do Senhor. Ela não pode ser nula, ela precisa ser viva em nós. Entende isso? Precisa ser viva, ela precisa ser latente no nosso coração. E eu queria ler outro texto em Isaías para me aproximar mais dessa questão do ensino para com as pessoas e para com as crianças que estão enfrentando esse mundo. Vamos ler Isaías 40. Eu não sei qual tradução está aí, mas eu queria que você acompanhasse a leitura, né? A leitura. Isaías 40, no texto, são 11 versículos, diz assim, Isaías, gosto demais do profeta Isaías, porque o profeta Isaías, ele é o evangelho vivo, né? Que passou para o Novo Testamento. Diz assim: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiro, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor disse, uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor, Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas sobre um monte alto, tu, que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta e não temas, e dizes às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus, eis que o Senhor virá com poder, e o seu braço dominará, e eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seio as que amamentam, ele guiará mansamente. Veja bem, esse último versículo, gostaria que você prestasse atenção nesse versículo 11, mas pensa que Jerusalém estava sofrendo, já havia sofrido demais, né? A Bíblia diz que Isaías chega e fala, acabou já, é findo esse tempo, é findo essa questão. Vocês já receberam em dobro, vocês já sofreram nas mãos do Senhor por todos os seus pecados. Por todos os seus pecados. Vocês já sofreram, né? E eu fiquei pensando nesse texto, sabe aquela coisa que a turma fala, comer o pão que o diabo amassou? Já ouviram falar sobre isso? Eu costumo falar assim, na verdade, comer um pão da casca dura. Muitas vezes essa situação acontece na nossa vida e nós fazemos de conta que não está acontecendo nada, mas Jerusalém havia sofrido, já tinha pagado 2 vezes a conta dos seus pecados, mas parece que continuava ainda gostando do sofrimento. Parece que tem coisa
tem gente que gosta do sofrimento. Deus quer outra vida para nós. Amém? Deus quer outra vida totalmente diferente para nós. Nós temos que pensar que Deus tem o melhor para nossas vidas. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor dele, porque Ele deu o melhor dele. Ele deu a Jesus Cristo para nossas vidas. Amém? O que Ele tinha de melhor, Ele nos deu. O que Ele tinha de máximo, aquilo que Ele guardava só com Ele no trono, Ele deu para nossas vidas. Então, nossas vidas não podem continuar as mesmas coisas, os mesmos chororô. Nós precisamos mudar de vida. Nós precisamos tomar uma atitude pessoal lá no nosso quarto, lá nós mesmos, falamos, Senhor, chega. Não é verdade? Ou Deus não deu o melhor que Ele tinha para nós? Deus deu o que Ele tinha de melhor para nós. Suficiente para a gente abandonar aquela vida sem Deus. Suficiente para nós deixarmos de deixar o tempo passar. Amanhã eu vou mudar de vida. Se Deus quiser amanhã. Deus quer, Deus já está cansado. Não é? Deus vai mudar. Deus pode mudar. Ele falou aqui para Jerusalém, chega, acabou. Não é? E aí, voz do que clama no deserto, dá aí um caminho. Ele fala, falando de João Batista, né? Mas pensa aqui que ele fala assim, preparai o caminho do Senhor, endireitar no termo a vereda, todo vale será aterrado e nivelado. Isso quer dizer que nós precisamos nivelar as coisas, nós precisamos melhorar nosso caminho, não é? Nossas escolhas, nós precisamos tirar os montes, nós precisamos pavimentar o nosso caminho no Senhor. Amém? Amém? Deu para entender? Deu para entender? Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso melhorar a minha estrada, o meu caminhar, a minha vida. Preciso. Amém? Ele está falando aí. Vamos melhorar, vamos dar uma aplanada nas nossas emoções, mais para cima, mais para baixo. Só emoção não funciona. Nós precisamos parar e pensar. Eu vou dar uma ajeitada nessa estrada, porque essa estrada não está boa. Eu vou tropeçar e vou cair. Eu preciso escolher melhor. Amém? Escolher melhor não é ficar dormindo. Um dia vai acontecer. Um dia vai dar certo. Preciso mudar de vida. Ele fala assim que nós somos como a erva, né? Cresce, floresce, dá fruto, murcha, morre. A vida aqui, passa rápido. Não dá tempo, às vezes não dá tempo. Quando eu penso, eu já estou atrasado. Não é? Eu preciso pegar com mais firmeza. Não é? A nossa vida aqui é passageira. Não é? E ele chega e diz assim, versículo 10, eis que o Senhor Deus virá com poder. Eu penso que eu tenho um Deus de poder. E o seu braço dominará. Eu creio que eu tenho um Deus que domina sobre qualquer coisa. Ele diz, eis que o seu galardão está com ele. Diante dele a sua recompensa. Com quem está a sua recompensa? Com quem está? No Senhor. Mas esse versículo 11 aqui, é isso que eu queria ligar, fazer um link, conectar com aquilo a respeito da vida do Samuelzinho. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seio, as que amamentam, ele guiará mansamente. Deu para entender esse texto? Está aí certinho?
levará no seu regaço, levará nos seus braços os cordeirinhos. As que amamentam guiará suavemente. A sua também está assim? A minha está diferente? A minha está diferente, eu não sei qual a sua tradução aí, pessoal, mas aqui diz assim, e os cordeirinhos o levará no seio. Como é que está aí? Veja aí. Essa é a versão correta. Essa é a versão correta. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá o cordeirinho e as levará no seio. As que amamentam ele guiará mansamente. Por que eu falo que essa tradução minha aqui está correta? Porque é isso que acontece. Não sei se você sabe, mas as ovelhas, quando dão crias, muitas vezes elas não querem amamentar os cordeirinhos. Correto? E aí o que o pastor tem que fazer? O pastor tem que pegar o cordeirinho e levar no seio da mãe. E insistir, né? E insistir até uns 2, 3 dias, 4 dias, para que ele comece a sugar o leite e a mãe aceite o filhotinho. Entende? Entende isso? Levar o cordeirinho no seio da mãe. Que fofo, não é? Que coisa legal. Que coisa legal. Você já pensou pegar o filhotinho e conseguir salvar ele? Porque se ele não se alimentar, se não tiver um meio artificial, ele vai morrer. Por isso Isaías diz assim, ó. Isaías diz aqui: apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio da mãe. Que delicadeza, não é? Que lindo, que coisa linda isso. Eu fiquei impressionado com esse texto. Eu quero mostrar isso aqui, no sentido, estou mostrando nesse sentido, porque você vai pegar uma criancinha e vai ter a habilidade, o tato, o cuidado de não enfiar a Bíblia inteira na cabeça da criancinha, de fazer engolir a força, mas a delicadeza de saber levar ela ao alimento da palavra. Ela começar a poder utilizar a palavra, ela se alimentar da palavra. Porque se ela se alimentar da palavra, ninguém vai desviar ela do Senhor. Ninguém. E isso precisa tato do Espírito Santo, precisa habilidade, precisa tempo. É a maior obra que você vai fazer na sua vida inteira. É cuidar daquela criancinha que Deus colocou do seu lado, e colocou na sua vida. Nessa cidade de Indaiatuba, você e eu, nós temos esse trabalho para que as nossas criancinhas, nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes não se percam. Porque quando ela se alimentar da palavra, ela tiver o gosto de meditar na palavra, pensar na palavra, fazer reflexões, ver o pai e a mãe amando a palavra, cuidando da sua vida espiritual, orando na sua casa,
investindo na sua casa a respeito da palavra. A palavra não vai ser rara, mas a casa vai ser cheia da palavra viva do Senhor, e essa criança será enriquecida pela palavra. Vai abandonar uma vida incrédula, vai abandonar uma vida de pecado, vai abandonar uma vida de perdição, e ela conhecerá o coração do Senhor, conhecerá a palavra, e ela vai crescer como Jesus cresceu, no meio dos sábios, no meio dos entendidos. Ela terá resposta. Ela terá resposta para as perguntas deste mundo. Ela não será iludida, ela não será enganada, ela não será prejudicada por falta do conhecimento da palavra, porque o Espírito Santo vai falar no seu coração. É tempo de investir. Amém? Você acredita nisso? Você acredita nisso? Aprenda. Gaste seu tempo. Não fica só no celular, não dá jogar no chão. Gaste, pega a palavra, medita, levanta de madrugada, leia a palavra para você mesmo. Confesse a palavra para a sua vida, é tudo ou nada. Para nós que estamos nesse mundo de perdição, é tudo ou nada. E as mães, né? E as que amamentam, ele guiará mansamente. Quem está criando? Quem está criando? Amém? Eu estava pensando assim, as mães da natureza, as mães fofas. Eu não sei se você já teve curiosidade de pensar, que mãe que cuida melhor da sua cria? A turma costuma generalizar, né? Mãe é mãe e acabou. Não, não é bem assim, né? Toda mãe é mãe e acabou. Não é. Tem umas que cuidam bem, tem umas que se esforçam para cuidar, mas não aprendem a cuidar, não sabe o cuidado correto, então precisa aprender. Mães, tem as que são mãe de verdade, e tem aquelas que abandonam os filhos. Deixa aquilo que o mundo costuma falar, deixa Deus dará. Não é? Mas Deus quer nos ensinar. E eu fui pesquisar na internet e me veio essa ideia. Falei, quais são as mães mais fofas da natureza? Uma delas é a galinha, né? Não sei quem conhece uma galinha aqui. Quem já viu uma galinha, né? Hoje é capaz de não conhecer, né? Você vê a galinha? A galinha é um bicho inteligentíssimo. Galinha tem uma inteligência, ela é capaz de fazer seu ninho e você não descobrir. Se ela estiver na natureza, no quintal, ela sai fazer seu ninho e você não acha. Ela despista e você não consegue achar o ninho dela. Muitas vezes, quando você percebe, ela chega lá com 10, 12 pintinhos. Certo? E ela trata esses pintinhos. Ela cisca até achar minhocas, bichinhos, e chama eles, e eles ouvem, e vem todo mundo comer o bichinho no bico dela. É uma mãe fofa. Não é uma mãe fofa? Mãe de verdade. E tem outra coisa, ela tem um olho lateral, assim, e ela fica sempre de olho para ver se não tem algum inimigo. Ela é esperta, é mãe protetora, né? E aí, quando o gavião vem, que é o inimigo dos pintinhos, ele vem para descer, ela já, opa, pera aqui não, nesse quintal tem dona. E ela protege os seus pintinhos, e quando chove, ou quando está frio, ela chama eles, e eles ficam tudo
tudo quentinho debaixo das suas asinhas. É verdade isso ou não é? Você conhece isso? Você sabe isso? E Jesus usou a galinha como proteção para Israel. Ele disse, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes enviei os profetas, enviei lá para anunciar, para falar da minha vontade, e vocês apedrejaram os profetas, jogaram pedra, mataram alguns, mas o meu desejo era que pudesse ser ajuntada Jerusalém debaixo das minhas asas, como a galinha protege os seus pintinhos. Essa proteção divina sobre Jerusalém, Deus protege Jerusalém, Deus protege Israel. Tem muita gente falando bobagem por aí a respeito de Israel, mas Deus está com Israel. Outra mãe fofa que eu descobri na natureza, assim, tudo isso eu vi com meus olhos. Quem gosta de comer tilápia aqui? A tilápia, eu não sei se vocês sabem, mas a tilápia é um bicho interessante. É uma coisa maravilhosa. Ela coloca seus ovos na água. Posto os ovos na água, o que ela faz? Ela recolhe na sua boca os ovos. E aí fica de 3, 5 dias chocando na sua boca os seus filhotinhos, os seus peixinhos. Como que fala quando é um peixinho? Alevinos. Os alevinos, Ela fica de 5 dias por aí chocando dentro da sua boca. Sabe o que acontece com ela? Ela não come. Ela não se alimenta. Ela está cuidando. Ela está protegendo. Ela está cuidando. Depois eles eclodem, nascem os bichinhos. Ela abre a boca, os bichinhos saem. Qualquer sinal de perigo, o que acontece? Todos eles voltam para a boca dela e ela fecha a boca e protege. Mãe fofa. Fofa demais. Sacrifício. Cuidado especial. Foi Deus que colocou isso. Foi esse sistema na cabeça da tilápia. Tilápia tem cabeça. E Deus nos mostra isso. Um cuidado especial. Amamentar os cordeirinhos. Ensinar eles a se alimentarem. Deus quer fazer isso na igreja. Deus quer fazer isso na nossa vida. Amém? E como é que eu estou fazendo isso? Como é que eu estou ensinando essa palavra de poder na vida das crianças? Vamos fechar, terminando em alguns versículos. Eu queria que nós abríssemos no capítulo 54, para você ensinar a sua criancinha, ou qualquer outra pessoa maior. Salmo 54, foi isso que eu falei? Salmo 54, vamos aprender. Vamos na prática agora. Vamos para a prática. Salmo 54, versículo 4. Você vai praticar isso nessa semana. Essa semana será uma semana de lição de casa. Primeiro ensino. O Salmo, Davi diz assim: eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Amém? Como que está escrito aí, por favor? Eis que Deus é meu ajudador. E lá em casa, na prática, como é que é? E lá no corre
Como é que é? Ele continua sendo seu ajudador? Ele continua sendo? Ai, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Deus precisa entrar na minha cabeça. Essa palavra aí precisa entrar na minha cabeça. Sair do inconsciente e tornar consciente na minha cabeça. Deus é meu ajudador. Esteja acontecendo o que estiver acontecendo. Pode estar ruim a situação, mas eu tenho que contar, eu posso contar com Deus, que é o meu ajudador. Às vezes parece que a gente já sabe tudo disso, não é? Parece que sabemos tudo. Mas isso precisa ser verdade na minha vida. E eu posso ensinar isso para as crianças. Deus é nosso ajudador em Cristo. Amém? 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 Deus é seu ajudador. Muitas vezes não é. Porque nós esquecemos dele. Não é? E ele quer fazer as coisas em parceria com a nossa vida. Então, uma criança pode ser ajudada nesse quesito, onde você vai ensiná-la e você vai mostrar com a sua vida que Deus te ajudou. Deus te ajudou. Em alguma circunstância da vida, Deus te ajudou. Amém? Você pode fazer isso? Você pode falar isso para alguém? Pode, claro, você tem boca. Nós temos boca, nós podemos falar. Eu posso falar. Você pode falar. Eu lembro que eu era criança. Eu sempre cuidei de criança. Desde criança, eu era uma criança que cuidava também de criança. Dei muita comida na boca de criança, da sobrinhada inteira, dos irmãos. Eu dei comida na boca, porque era a situação da vida. Mas eu me lembro de uma coisa, foi muito marcante para a minha vida de adulto, que aconteceu quando eu era criança. Eu morava numa cidade município de Amparo, só que a gente frequentava a cidade de Serra Negra, que era a cidade mais próxima da gente. E eu ia lá, vez por outra, nessa cidade, levar ovo para vender, e eu ia com a Maria, minha irmã. Nós íamos na cidade de a pé, éramos criança, íamos levar o ovo para entregar na cidade. E eu lembro que toda vez eu passava na frente de um hotel grande, era um hotel enorme, na entrada da cidade, um hotel bonito, lindo, maravilhoso, novinho. Eu passava na porta daquele bendito hotel, e eu era criança e falava assim, nunca vou entrar nesse hotel aí. Eu acho que eu nunca vou ter essa possibilidade de entrar nesse hotel aí. Toda vez que eu passava naquele bendito hotel, foi um hotel para a Copa do Mundo de 1966, e eu passava com essa ideia na cabeça. Não, nunca vou entrar nesse hotel, que é muito chique. Imagina, eu de pé no chão vou entrar nesse hotel. Só que as coisas mudaram, Deus mudou, e Deus alcançou o meu coração. E Jamê começou a fazer os seus encontros de pastores lá nesse maravilhoso hotel. E eu fui muitas vezes ali no encontro de pastores nesse hotel, um hotel chique, maravilhoso. E eu, toda vez que ia naquele hotel, eu ficava doente. Eu não sabia por que eu ficava doente. Chegava lá e ficava doente. Um dia eu estava sentado num jardim lá do hotel e Deus falou simplesmente para mim assim, bem sussurrante no meu ouvido, falou assim para mim, você precisa ser curado. Você precisa ser curado, rapaz. Eu falei, mas curado do quê? Curado do quê? Ele falou assim, lembra que você passava aqui, você era menino, passava todo dia aqui e achava que nunca ia entrar nesse hotel, aí você está aí, você está doente, você precisa ser curado disso. Veja tudo o que eu fiz. Passou minha dor de estômago, passou meu mal-estar, foi embora toda a tristeza, e eu comecei a gozar
as alegrias que aquele hotel trazia, eu tinha ali a palavra de Deus, eu tinha ali tudo que tinha de melhor estava ali. Você tem experiências mais fortes do que essa, e você pode contar para as pessoas ao seu entorno. Deus é nosso ajudador. Deus é nosso ajudador. Eu posso falar isso. Ele me ajudou. E você também. Deus quer fazer maravilha na sua vida. Se for contar aqui, vai longe. Vai longe. Eu trabalhei muito tempo em regime de escravidão, não é? Como que é que fala hoje? Análogo, né? Mas eu trabalhei de escravidão. Eu joguei lixo de banheiro nos lixão daí. Era meu trabalho. Deus faz maravilhas na nossa vida. Eu morava na fazenda, sem dinheiro, sem nada, sol quente, 12 horas por dia, sofrimento danado. Deus me trouxe para a cidade. E eu fiquei 1 ano viajando, de ajudante de caminhão. Mas durante esse 1 ano eu nunca trabalhei. Eu só ia de companheiro do motorista. Fiquei 1 ano. Foi Deus que me ajudou. Ele me deu umas férias de praticamente 12 meses. Amém? Eu quero mais um versículo, Salmo. Vamos ver. Salmo 118. Vou parar por aqui. Salmo 118. Abra a sua Bíblia aí. Você pode ensinar para as pessoas que estão com você e para qualquer criança também. Versículo 17. Está aí já? Essa palavra é forte. Essa palavra não tem com ela. O que ela diz aí? A Bíblia diz assim que nós devemos falar com salmos, hinos e cânticos. Nós estamos falando com salmo. Aí todas as ideias que vierem na sua cabeça sobre morte, sobre doença, sobre perseguição, sobre sofrimento, sobre desânimo, querendo levar você para o buraco, trazendo medo na sua alma, dor, angústia, tristeza, tudo de ruim que pintar na sua mente, no seu coração, inveja, ciúme, maledicência, todo lixo que aparecer na sua mente, na sua alma, você pode dizer, como o salmista disse aí, não morrerei, não morrerei. Essa palavra precisa ser forte na minha alma, na sua alma, no seu coração. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Amém? Quero que você leve essa palavra para sua casa. Quero que você leve essa palavra para sua mente. Se você está pensando em morrer, desanimado, aposentado, caído, rebentado, reviva. Amém? Foi para isso que Cristo ressuscitou. É assim que você vai vencer as obras das trevas, né? Declare, não morrerei, porque eu passarei da morte para a vida eterna. Amém? E você pega essas palavras para a sua vida. Vai mudar muito. Se não mudar tudo. Amém? Vamos colocar em pé. Senhor, sabemos que a Tua palavra é semente, Senhor. Semente divina. E nós, nesta manhã, Senhor, rogamos que a Tua palavra, Senhor, ela seja no nosso coração, Pai. Que ela produza, Senhor, todos os frutos
para o qual Cristo morreu na cruz por nós, Senhor. Nós te pedimos, Pai, que a tua palavra ela seja viva em nós, que ela seja cortante, ela seja verdadeira, e ela se cumpra nas nossas vidas, Senhor. Como Jeremias disse, eu é que sei o pensamento que tenho a respeito de vós, pensamento de bem e não de mal. Que a tua palavra seja assim na nossa vida, Senhor. Quando estivermos entrando nos mercados, andando nas ruas, quando estivermos conversando com as pessoas, Senhor, Pai, que o nosso comportamento, Senhor, seja aquele que o Senhor deseja acontecer nas nossas vidas, Senhor. Renova as nossas forças, restaura a nossa saúde espiritual, Senhor. Faz um milagre em nós, Senhor. Nós gritamos por socorro, Senhor. Nós queremos ser transformados, Senhor. E nós queremos viver para o Senhor, para contar as grandezas do Senhor. Nós queremos, Senhor, anunciar que o Senhor reina. Ó Senhor, nós te suplicamos, Pai, faz da nossa vida, Senhor, um utensílio, Senhor, precioso nas tuas mãos, Senhor. Nós queremos te agradecer por essa congregação, por essa igreja, Senhor, por estarmos nesta cidade, Senhor, que a nossa vida seja verdadeira luz, Senhor. Ó Senhor, que o nosso amanhã não seja simplesmente o hoje, Senhor, mas que o nosso amanhã, Senhor, seja, Senhor, de esperança, Senhor, e de vida, Senhor, para que o nome de Jesus seja conhecido na nossa vida, Senhor, e a nossa casa seja mudada, Senhor, e seja transformado os nossos atos, Senhor, e o teu nome seja crido, Senhor, no nosso meio. Em nome de Jesus, Pai, nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos, te louvamos, Senhor, te engrandecemos, porque o Senhor nos salvou e o Senhor nos libertou para a glória do teu nome. Abençoa a semana da tua igreja, Senhor. Abençoa a semana da tua igreja, Pai. Abençoa as casas, Senhor, que lá haja paz, haja alegria, haja fé e esperança, Senhor, e a vitória do Senhor, para ser o teu povo forte, abençoado, ó Senhor, rico nas tuas promessas, Senhor. Em nome de Jesus, guarda as criancinhas, Senhor, guarda os cordeirinhos, Senhor, guarda da mão do inimigo, Senhor, que ele não consiga roubar as tuas palavras dos seus coraçõezinhos, Senhor, e do nosso também, Senhor, e a tua palavra, Senhor, é viva, eficaz, cortante, Senhor, por isso nós te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.